Então eu não tinha um ciclo. Com uns 15 anos mais ou menos comecei a tomar hormônio para induzir um ciclo, porque me disseram que é importante a mulher ter um ciclo, etc. Mas eu não sabia, mas eu não ovulava. E o que os médicos me diziam era, olha, mas quando você quiser engravidar vai ser simples, você vai tomar um remédio e vai induzir uma ovulação. E engravidava com facilidade, mas perdia os bebês. E aí foi nesse momento que pra mim foi o maior choque, assim, porque eu sabia que eu precisava de ajuda médica, mas eu sempre me foi dito que ia ser fácil, né? E eu não entendia porque eu sempre fui super, tipo, controladora, tinha um plano desde que eu nasci, você é drogada, você não, e tudo meio que deu certo. Foi a primeira vez que eu assim, olha, não, totalmente fora do controle, pode ser que não venha, não tem nada que você possa fazer. A partir do momento que uma mulher entra numa clínica, ela pode ter chances que variam de 10% até 70%, então, eventualmente, a repetição do tratamento ela vai se fazer necessária. Então, a gente precisa que essas pacientes se sintam confortáveis e à vontade e confiando com a equipe que elas estão. Eu tava até brincando, assim, nos dias que as crianças são mais atacadas, que se comportam mal, eu falo assim, isso é o que eu mais queria na minha vida. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da Marcela Levi. Até os 30 anos de idade, a Marcela não sabia o que era ovular. Ela já sabia que precisaria de uma ajuda quando precisasse engravidar. O que ela não contava é que dali ela descobriria outros diagnósticos, passaria por algumas fertilizações in vitro e uma jornada um pouco mais longa do que ela imaginava para ter os gêmeos no colo. Ao longo desse processo, a Marcela escreveu 2 livros sobre o assunto, que são muito bonitos e que falam muito desse processo, que é muito bacana para os casais que passam por isso apresentarem para os seus filhos. Um livro é o Enquanto Você Não Chega e o outro é A Espera por Você. E para a gente entender também um pouco mais dessa jornada que a Marcela atravessou, eu convidei o Dr. Marcelo Rossini, que é ginecologista, especialista em reprodução humana assistida da Clínica Vida Bem-vinda em São Paulo. Sejam bem-vindos a esse episódio. Eu sou a Aline Dini, criadora desse videocast, que tem o apoio de Fert Group, e esse papo de hoje está imperdível. Quero agradecer a participação, então, vocês terem aceito o meu convite. Marcela Levi, doutor Marcelo, muito bom ter vocês aqui hoje, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Marcelo, e vamos começar do início, né? No seu caso, a maternidade, né, a ter que procurar uma clínica e uma opção não era uma surpresa, você já estava um pouco preparada para isso. Conta um pouquinho, de onde veio, né, essa preparação? Qual que era a dificuldade que você tinha para engravidar naturalmente? Perfeito, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Então eu tenho uma coisa, não sei se é uma síndrome, mas eu nunca ovulei naturalmente. Quer dizer, nunca não, até recentemente, depois de tudo que eu passei, meu corpo aprendeu, mas demorou 33 anos para ele aprender. Então eu não tinha um ciclo. Com uns 15 anos mais ou menos comecei a tomar hormônio para induzir um ciclo, porque me disseram que era importante a mulher ter um ciclo, etc. Mas eu não sabia, mas eu não ovulava. E o que os médicos me diziam era, olha, mas quando você quiser engravidar vai ser simples, você vai tomar um remédio e vai induzir uma ovulação. Não me explicava muito bem, até assim, né, olhando para trás, poxa, a gente às vezes nem faz as perguntas certas que a gente precisa fazer para os médicos, né, aí acho que a gente fica um pouco nervoso, né, não sabe muito bem o que perguntar, a maneira de falar. Mas enfim, então era um pouco uma incógnita para mim. Mas casei, fui no médico, que de fato me deu os mesmos hormônios que se dão no in vitro, tomei e ovulava. Tive pela primeira vez TPM, todas aquelas questões, e engravidava com facilidade, mas perdia os bebês. E aí foi nesse momento que para mim foi o maior choque, assim, porque eu sabia que eu precisava de ajuda médica, mas eu sempre me foi dito que ia ser fácil, né? E eu não entendia porque eu, com 30 anos, perdia, né, como se fosse uma idade muito mais avançada em termos de qualidade dos ovos. E aí embarquei no mundo do in vitro, que é uma história longa que você conhece. Fiz 3 ciclos aqui no Brasil. E era isso, a qualidade do embrião não era boa, transferi, não vingava uma gravidez. E me foi dada a possibilidade de fazer uma ovulação, né, nesse momento. E eu, assim, agora sabendo o que eu sei, acho que foi num momento muito prematuro do meu ciclo, né, essa possibilidade que me deram, que é uma excelente possibilidade, mas não acho naquele momento da minha jornada. Então, escolhi para uma clínica nos Estados Unidos. Falo várias vezes que acho que não preciso ir para os Estados Unidos, eu fiz meio no desespero. Mas lá foi onde eu consegui, que eu também nunca vou falar mal dessa minha opção, né? E lá nos Estados Unidos, eu sinto que uma diferença, não sei se isso é verdade, mas foi da minha experiência, eles dão muito mais remédio, eu tomei uma dose, assim, cavalar hormonal. Também olham muito para um lado mais, de medicina chinesa, enfim, de alimentação, acupuntura, que eu também sei que no Brasil também tem essa visão. E aí lá consegui, depois de alguns ciclos lá, ovulei 22 ovos, 2 dos quais são meus filhos.
Uau! Foi bastante, foi intenso. E depois de algumas transferências que não deram certo lá, enfim, bingou. Os meus 2 filhos que vão fazer 7 anos, acabaram de fazer 7 anos, então fico muito feliz que deu certo. Doutor Marcelo, tem essa diferença no Brasil? Nós somos mais cautelosos em relação a nessa prescrição de medicamentos? Usa-se menos ou não? Hoje já está muito equiparado. Acho que assim, a gente hoje em dia, com tantas informações disponíveis, né, a gente tem a possibilidade de conhecer outras clínicas, eventualmente conhecer, ir para muitos congressos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e também ter acesso aos papers, aos artigos mais atualizados. E a gente fica muito tranquilo em falar que a medicina brasileira, de fato, é um expoente aí. Então, a gente tem uma qualidade técnica muito boa e a gente avalia os protocolos, né? A gente vê que, de fato, tem alguns países que usam doses de medicações maiores, entre 450 e 600 unidades de gonotrofina por dia, mas isso já fica muito claro para nós, através de muitos estudos, que não existe uma evidência que teriam resultados melhores do que quando a gente usa doses entre 200 e 300 unidades, que é o que a gente usa aqui na grande maioria das vezes. É óbvio que pacientes com peso mais aumentado, um peso elevado, ou IMC com sobrepeso ou obesidade, podem se beneficiar de doses mais aumentadas, ou pacientes também que têm um perfil que a gente chama de más respondedoras. Mas, regra geral, doses entre 200 e 300 unidades aqui, elas costumam resolver o problema. A gente acompanha o outro lado também, né? A gente tem muitas pacientes, a gente atende todos os dias pacientes que moram fora do Brasil e que, na realidade, vêm para serem atendidas pelos médicos brasileiros. Então, a gente tem uma medicina que é a parte cultural, né, da relação médico-paciente, da acessibilidade do médico, que traz muito conforto, muito acolhimento para essas pacientes. Então, fico muito tranquilo em dizer que os nossos protocolos, a forma como a gente exerce, ela é vanguardista e ela tem muito acolhimento, muito respeito e muita eficácia também. Não tem a menor dúvida, né? Que o peito americano de ser bem diferente do nosso. Exatamente. Então. Ô Marcela, mas para você optar, né, sair nesse desespero, como você disse, por quantas perdas você já tinha passado e quanto tempo de tentativas, né, sem dar certo? Você chegou a fazer muitas FIVs? Olha, eu tinha perdido 2 bebês que eu engravidei naturalmente, né? Tendo relação, né, de forma programada. E depois eu tinha tido 3 ciclos aqui, e aí eu testava e os embriões todos tinham alguma doença. Foi daí que eu fiquei com medo e daí que veio a recomendação da ovodoação. Acho que não foi tanto tempo, assim, o meu processo foi inteiro 3 anos. Mas também eu não descansei nenhum mês. Só assim, depois que eu fiz a curetagem, que eu perdi o bebê, pedindo para descansar só 2 meses, eu voltei a fazer. Então foi muito intenso nesse período de 3 meses, de 3 anos, desculpa. Ininterrupto, né? Praticamente. Porque pra mim era muito assim, se eu parar pra respirar, eu vou cair. Então eu preciso ir bola pra frente. Deixa eu ir até, né, sem pensar, porque se for pensar muito... Mas meu corpo tava pedindo arrego, assim, no mês que eu engravidei, eu tava 8 dias com febre. Assim, meu corpo já estava assim, olha... Sobrecarregado. Assim, minha família falou, se não der certo dessa vez, você vai ter que parar, porque não tá dando. E as perdas gestacionais foram... você engravidou naturalmente, após a indução da ovulação, ou foi através da FIV? Exatamente, após a indução da ovulação. Então, assim... Indução da ovulação, E até eu tive que fazer curetagem porque eu não abortava. Entendi. Mas eles eram cromossomicamente muito diferentes, assim. O médico falou, olha, a gente testava, né? E falou assim, olha, isso é um negócio muito diferente. Não era nem pra ter vingado essa gravidez, mas eu engravidava. Ou seja, eu não tinha dificuldade de segurar o bebê, mas ele era cromossomicamente imperfeito. Ô, doutor Marcelo, isso é comum em pacientes que têm anovulação? É mais ou menos como se o corpo não tivesse fabricado aqueles ovos e aí ele tem que fabricar e vai saindo com defeitos. Tem a ver com isso, com essa qualidade por não ter ovulado até então? Uma ótima pergunta. Eu pensava, tá saindo os ruins primeiro. Na realidade, o ovário é muito dinâmico, né? Então, o ovário tá toda hora ali fazendo um recrutamento de folículos. Esses folículos ali estão entrando num processo de atresia. Então, retomando um pouquinho, o que um casal precisa para conceber? Então, precisa ter ciclos ovulatórios, a mulher precisa liberar um óvulo, esse óvulo precisa ser captado por uma tuba uterina saudável que precisa permitir o encontro com os espermatozoides. O embrião formado ali, ele precisa, então, caminhar pela tuba uterina e implantar no útero, tem que ter um útero também saudável. E daí, quando a gente fala sobre dificuldade por anovulação, para ovular, que é o que a gente chama de anovulação, ela responde por mais ou menos 15 a 20% dos casos de infertilidade, ou seja, 1 a cada 5 mulheres provavelmente vai se deparar com isso. Mas nem toda mulher que tem dificuldade para ovular é igual, ou seja, existem várias causas. E embora a síndrome dos ovários policísticos seja a principal causa de anovulação, aí com mais ou menos 70 a 80%, a gente tem que obrigatoriamente excluir outras alterações, que são alterações hormonais como hipotireoidismo, hiperplatinemia, hiperplasia adrenal congênita. A gente tem alterações metabólicas como, por exemplo, a amenorreia do atleta, aquelas mulheres que têm dietas muito restritivas
fazem uma carga muito alta de atividade física, elas deixam de ovular, e também a menopausa precoce, que é o que a gente chama de insuficiência ovariana prematura. A causa mais frequente é a síndrome dos ovários policísticos. Então, são mulheres que elas têm ali uma série de alterações metabólicas e também que foram condicionadas do ponto de vista genético e têm uma dificuldade de ovular. Então, agora respondendo a sua pergunta sobre a qualidade, né? A gente vê na prática dois tipos de pacientes que têm síndrome do ovário policístico. A gente tem algumas delas que de fato têm uma performance pior em laboratório desses óvulos, mas não são todas. Uma grande parcela, na realidade, tem formação de embriões excelentes. E talvez as que sejam aí mais acometidas na realidade, talvez as que tenham pior resultado, sejam que têm uma parte metabólica muito descompensada. Então, são pacientes que têm sobrepeso, obesidade, resistência à insulínica, o hiperandrogenismo. Então, não é uma verdade que as pacientes que têm SOP têm óvulos piores, mas talvez diante de um descontrole, né, metabólico, isso possa acontecer. Então, tem muitos estudos ali de pesquisa clínica que eles avaliaram o líquido folicular desses pacientes que têm SOP. De fato, tem mais marcadores inflamatórios, mas na grande maioria das vezes, os desfechos clínicos desses óvulos são tão bons quanto pacientes que não têm a síndrome dos ovários policísticos. Doutor Márcio, o que fazer, né, quando, igual ao caso da Marcela, o endométrio não espessa, ele não chega naquele padrão ouro que vocês tanto querem? E quais as chances, né, de implantação quando isso não acontece? Tem uma mudança também de protocolos? Explica um pouquinho pra gente. Olá a todos no estúdio. Olá, Marcela. Olá, doutor Marcelo. Olá, Aline. Que história mais bonita a história da Marcela. É uma história de reprodução, é uma história em que a gente vê ansiedade, estresse, mas também força e perseverança. É uma história que a gente percebe também que não existem verdades absolutas na área da reprodução humana. A questão ali colocada do endométrio é uma questão bem interessante, que todos nós que militamos nessa área, que trabalhamos nessa área há muitos anos, sabemos que sim, a gente prefere 1000 vezes o endométrio trilaminar ou trilinear acima de 7,5 milímetros como standard ótimo de implantação. Todos nós fomos mais ou menos ensinados sobre isso ou treinados para isto. Mas com o passar do tempo, a gente vê que algumas pessoas não obedecem aos nossos desejos como médicos, né? E esses endométrios não vão nessas pessoas a 7, 7,5, 8 e ficam ali em 5 e 6, às vezes até menos. O que a gente faz? Em primeira instância, a gente tenta mudar a maneira de espessar o endométrio. Então, antigamente, a gente usava só ciclo medicado. O que era isso? A gente medicava o ciclo com valerato estradiol, com estrogênio, 7, 8, 9 dias, e quando ele atingisse essa meta de espessura, lá os 7,5 milímetros ou mais, a gente iniciava uma progesterona para abrir a fase lútea, para abrir a fase secretora do endométrio que já estava proliferativo, ou seja, secretor de nutrientes e oxigênio para o futuro bebê, e 5 dias depois era a colocação do embrião sob a forma de blastocisto. Mais modernamente, há uma tendência forte no mundo a usar o ciclo natural ou quase natural ou semi-natural. O que é isto? Menstruar, ir à clínica sem tomar remédio no 8º ou 9º dia do ciclo e controlar uma provável ovulação. Folículo grande, dominante. Quando a gente tem isso, a gente pode fazer esse folículo romper e usar as forças da natureza, ou a gente pode iniciar uma progesterona a partir daí. Essas duas coisas, normalmente a gente chega na maior parte das pessoas, essas duas formas, melhor dizendo, no endométrio ideal. Quando a gente não chega, tá, o que a gente sabe? A gente tem gravidez, a gente tem taxa de implantação, particularmente quando o embrião é de boa qualidade. Só que se eu comparar a taxa de implantação do endométrio mais fino com o endométrio ideal, a gente vai ter uma taxa de implantação seguramente menor. Mas essa taxa não é zero, essa taxa é significativa e todos nós temos gravidez com blastocistos de boa qualidade com endométrio mais fino. Então, o que está por trás disso tudo é não se desesperar, tá? Não é o fim do mundo e há possibilidades. Não estaríamos no mundo ideal, mas como a Marcela mostrou para todo mundo, a gente consegue realmente isso. Eu me lembro de cabeça de algumas pessoas que engravidaram sem condições ideais de endométrio e às vezes até sem condições ideais de embrião. E mesmo assim conseguiram. Então, por trás disso, força, perseverança, alguma sensibilidade, e a Marcela botou uma pitada de fé também. Ou seja, a ciência não é tudo, a ciência não é perfeita,
ela nos dá as diretrizes, a gente tem que saber respeitar a vontade e a perseverança dos outros. Então, parabéns, Marcela. Tudo de bom com teus filhos. Muito obrigada, Dr. Márcio, pela sua contribuição. Tá. E aí a Marcela trouxe um ponto também que eu acho que é importante de a gente falar, porque eu vejo muito as tentantes apostando todas as fichas nisso também, que é a questão, por exemplo, da mudança de estilo de vida, então vou ter uma dieta anti-inflamatória, vou fazer acupuntura, vou tomar suplemento, e o peso que se dá a isso, claro que tudo isso é importante, e até queria ouvir de você, né, a importância disso, mas às vezes o peso que se dá a isso é tão grande que é como se o próprio tratamento se tornasse um coadjuvante, né? Fala um pouquinho dessas 2 pesos e 2 medidas. Alice, eu queria te agradecer pela pergunta. Você trouxe um ponto fundamental, de verdade. Isso é uma coisa que, às vezes, traz um desconforto para nós em consulta, até para poder mudar o mindset das pacientes. Então, de forma alguma, a gente é contrário a terapias alternativas, como a acupuntura, uma nutrição bem personalizada. Pelo contrário, a gente gosta, a gente fica feliz quando a paciente já vem com isso. Mas é justamente essa dificuldade de atribuir o peso certo a determinadas coisas que torna, às vezes, a comunicação médico-paciente mais dificultada. Então, a gente sabe que os principais determinantes para a chance de sucesso dos casais invariavelmente vão ser a idade da mulher, que está correlacionado com a idade do óvulo e, por consequência, a qualidade do embrião, e a reserva ovariana. Então, às vezes, a gente dá muita atenção para coisas muito menores, acaba investindo muito tempo nisso, e o tempo, que é a parte mais preciosa que não volta, às vezes a gente acaba deixando de lado. Mas é muito difícil, porque a única coisa que está no controle da mulher. É isso, eu ia falar isso agora. É o que se pode controlar, né? É onde você pode postar suas fichas. Porque se a medicina reprodutiva te diz que, olha, vamos fazer de tudo aqui, super avançado, não sei o quê, mas não é garantia. Né? E aí o outro vem e fala, olha, aqui é garantia, porque geralmente essa é a promessa, né? Aqui é garantia, ou aqui você vai ter mais garantia e é algo muito mais palpável, muito menos custoso, também tem essa questão, né, do acesso, é onde acaba se apegando mais. Como que foi no seu caso, assim? Que peso você deu naquele momento de loucura, de desespero? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles me falaram, assim, tá tendo um trial aqui, que a pessoa que já teve um in vitro que não deu certo, vai ficar 2 meses só tomando açaí. A mulher até que eu liguei para os pais e falei assim, se for para os Estados Unidos para tomar açaí, pagando em dólar, você tá maluca? E eles pensaram, o efeito antioxidante e tal. E aí eu entrei nisso aí, porque o americano também é bem assim, né? O negócio vai fundo. Pra mim foi bom, porque eu senti um pouquinho em controle da situação. Então, vou fazer meio yoga, vou fazer a acupuntura, vou fazer esse negócio do açaí, né? Então, assim... Aquela sensação de consciência tranquila que eu tô fazendo tudo o que eu posso mesmo, né? Exatamente. Mas também... você já dica de muitas coisas ao longo do processo. É mais uma coisa que tá abdicando. Não vou beber, não vou fazer isso, não vou dormir tarde e tal. Então, prós e contras. Mas é muito legal contar com pacientes que vêm com essa mentalidade, porque isso aumenta a adesão ao tratamento, né? A gente, de fato, tem que tentar trazer uma jornada que seja o mais sutil possível, sem grandes radicalismos. Mas se a paciente já vem com essa vontade, eu acho ótimo, não só do ponto de vista de fertilidade, mas de qualidade de vida. Então, o discurso de muitas delas é, olha, foi pela primeira vez eu não fiz isso por estética. Eu fiz isso por bem-estar, para estar com meu bebê, ter uma gestação saudável e poder ser uma mãe que tenha saúde para poder acompanhar ele ao longo da E aí não é um peso, né? Porque se você realmente entendeu a importância daquilo, você vai seguir, inclusive quando você estiver grávida, que vai precisar ter um olhar cuidadoso ali, quando a sua criança nascer, que também vai precisar, porque a gente tem uma oferta de muitas, né, coisas aí no mercado fáceis e que não são nada nutritivas, então você acaba seguindo isso, né? E Marcela, pra gente fechar, queria saber, né? Você teve gêmeos, você colocou 2 embriões, foi um que se dividiu. Como que foi essa gestação? Ela foi de risco ou não? Teve alguma diferença, né, pelo seu histórico? Perfeito. Na clínica que eu fiz, eles não recomendavam a transferência de 2, ainda mais quando eram testados. Mas os médicos não estavam colocando já muita fé em mim, então deixaram. Eu me lembro essa ligação, ele falou, olha, pra você foi muito difícil conseguir, a gente transferiu um que era nota 5AA, 85% de chance de coisa e não deu certo. Então, assim, coloque os 2, são os seus 2 que você tem. Eu tenho um congelado, mas quase vai finalizar, quase terminar o que você tem. Mas eles não estavam com muita fé e deixaram. E aí eu coloquei porque eu tinha um sonho de ser gêmeos desde pequena. E pra mim foi tão difícil engravidar que eu pensei, poxa, vamos, tipo, all in, vamos colocar tudo e ver o que dá. A gravidez gemelar realmente não é fácil. Eu acho, assim, eu sou de um grupo de mães gêmeos. A maioria, ou pelo menos metade, vai pra UTI e tal, quando nasce. Acho que, em geral, as pessoas acham que é uma gravidez como a outra e não é. Assim, nos últimos 3 meses eu decidi, por conta própria, ficar quietinha. Eu falei, pô, depois de tudo que eu passei, não quero correr o risco. E você tá enorme e tal.
O parto foi super complicado, meu útero hiperexpandiu, enfim, tudo que você possa imaginar. Então não é uma gravidez fácil, acho que não é uma escolha fácil isso de escolher colocar 1 ou 2. Eu tenho 1,84 m, acho que ajudou muito também, né, pra aumentar, minha barriga nem foi tão grande assim. Mas é o que eu queria, então foi a Você estava disposta a assumir esse risco, né? E eu acho que isso é importante, né? Você apresenta todos os prós e contras com transparência. Claro que nunca, né, o risco vai poder ser maior do que o benefício, mas essa conversa, né, sincera, né, doutor Marcelo, que eu acho que é fundamental para dar segurança da decisão a ser tomada. Perfeito, eu acho que é compartilhar essas decisões, né? Em relação à gestação gemelar, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina permite que, a depender da idade da mulher, a gente possa transferir 2 ou até 3 embriões, e se forem embriões euploides testados geneticamente, a gente vai poder transferir no máximo 2 embriões. Mas a chance de gemelaridade ela aumenta exponencialmente transferindo 2 embriões, principalmente se forem biopsiados. Então, a gente tem uma mentalidade hoje na clínica onde eu trabalho que é muito voltado para a segurança. Então, é óbvio que a gente vai avaliar se não existe nenhuma contraindicação absoluta para uma gestação gemelar. São várias delas, cirurgias uterinas, prematuridade anterior, incompetência istmo-cervical, doenças maternas que possam descompensar. E daí, preservada tudo isso, a gente pode, eventualmente, se for vontade do casal, seguir com uma transferência de embriões duplos, de 2 embriões, mas, regra geral, a gente evita, pecando sempre pelo excesso de segurança do tratamento, porque a gente sabe que as gestações gemelares, como a Marcela disse bem, aumenta a chance de prematuridade. Não pode dividir, hidra 3. Pode. Ainda bem isso, né? Mas é mais sobre síndromes respiratórias, baixo peso ao nascer e a necessidade de maiores períodos na UTI neonatal. Uhum. Marcela, e tudo isso que você viveu, você acha que te transformou numa mãe, não numa mãe melhor, porque você não sabe como você seria antes, mas transformou a sua visão com a maternidade, de algumas coisas que você tinha certeza e que você repensou? O que você acha que foi o grande aprendizado, assim, agora olhando pro todo, né, pro macro, a Marcela, a pessoa, assim? Perfeito. Eu acho que eu sempre fui super, controladora, tinha um plano, desde que eu nasci, você é advogada, e tudo meio que deu certo. Foi a primeira vez que eu assim, olha, não, totalmente fora do controle, pode ser que não venha, não tem nada que você possa fazer. E na maternidade é isso, você pode planejar um final de semana lindo, no feriado, né, e a criança acorda com mão, pé e boca. Isso aconteceu já comigo e com todo mundo. Nossa, total. Então você tem que estar preparado para essas rasteiras que a vida dá, e o tratamento me preparou e muito. Eu tava até brincando assim, nos dias que as crianças estão mais apacadas, se comportando mal, eu falo assim, isso é o que eu mais queria na minha vida. E até hoje, eles fizeram 7 anos até hoje, volta pra mim isso. Eu assim, isso é o que eu mais quis, graças a Deus deu certo. E obviamente em momentos bons também vem essa, né, assim, esse agradecimento, essa gratidão constante. Sim, sim. E, doutor Marcelo, para as pacientes que estão aí iniciando, né, uma jornada de FIV, que a gente sabe nem sempre dá certo de primeira, tem muitos fatores ali, né, que precisam dar certo em cada etapa, e só quem passa por isso sabe. Uma mulher que engravida naturalmente nunca vai imaginar tudo o que acontece, né, para aquela vida ser gerada. Que recado você deixaria, assim, que você dá para suas pacientes e que você acha que é importante elas terem em mente até para se preparar para essa jornada? Bom, eu acho que primeiro é estar próximo de pessoas como vocês. Eu acho que trazem boas informações, que têm histórias de resiliência. Acho que vocês são exemplos máximos disso, que trazem informações transparentes, não querendo romantizar o processo. O processo ele não é fácil, pode vir sim com jornadas bastante complexas. Eu acho que o mais importante é a gente se munir de boas informações, a gente estar dentro de um ambiente, de uma clínica que você confie no seu médico, que tem um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento psicológico, porque, de fato, os tratamentos não necessariamente vão dar certo na primeira chance. A partir do momento que uma mulher entra numa clínica, ela pode ter chances que variam de 10% até 70%, então, eventualmente, a repetição do tratamento ela vai se fazer necessária. Então, a gente precisa que essas pacientes se sintam confortáveis e à vontade e confiando com a equipe que elas estão. Então, acho que isso é o mais importante. Boas informações, uma boa equipe médica e multidisciplinar. E é isso, que continuem resistentes. Paciência, resiliência. E por falar em boas informações, quero até aproveitar aqui, esse livro, ele é lindo, gente, ele é, né, muito bem feito, muito bem escrito, é o livro que a Marcela escreveu do processo dela, de uma maneira bem lúdica, né, Marcela? Sim. Que conta aqui todas as etapas, então acho que isso também é importante, até para quando você for contar, né, essa história para os seus filhos, para eles saberem como é que eles foram gerados, tão desejados. Então, fica aqui também a dica do Tem Hora Certa, de um livro que vale muito a pena ler.
Muito obrigada pela participação, uma honra ter vocês aqui comigo e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um prazer. Ficaram algumas horas aqui. Exatamente.